Salve, salve estudante, professor Joãozinho na área. Vamos agora para a parte 2 dos nossos gases ideais e falar sobre mistura de gases. Um assunto, um tópicozinho que quando cai pode se tornar um pouquinho difícil, então eu quero minimizar as suas dificuldades e também te dar algumas dicas de como você vai resolver os problemas quando aparecerem nessa situação de mistura de gases ideais. Inicialmente, então, nós temos o seguinte: dois recipientes, um recipiente A e um recipiente B. No recipiente A nós temos moléculas em azul, no recipiente B nós temos moléculas em vermelho. E esses dois recipientes estão interligados por uma torneirazinha aqui. No entanto, inicialmente essa torneira está fechada. Passado um tempo, a gente abriu essa torneira, tiramos a torneira. O que vai acontecer? Os dois gases vão se misturar. O gás que estava no A vai se misturar ao gás que estava no B. E com isso a gente pode analisar duas coisas: que o volume final dessa situação vai ser a soma do volume do recipiente A mais a soma do volume do recipiente B. Aí você pode se perguntar: pô, João, mas e essa partezinha aqui? Ela não vai ser considerada não? Bom, em termos de complexidade, a gente vai desprezar o volume, o tamanho dessa torneirazinha aqui, dessa interconexão que existe entre os dois recipientes. O volume dessa partezinha é desprezível quando comparado ao volume desses dois recipientes. Então a gente vai fazer uma aproximação de que o volume final realmente vai ser a soma dos dois volumes iniciais. E uma outra coisa que é muito mais importante e que essa sim você tem que levar no coraçãozinho é essa informação de que o número de mols da situação final vai representar a soma do número de mols do gás A mais o número de mols do gás B. Porque quando eles se misturarem, a gente vai verificar a soma de fato do gás A com o gás B. Ou melhor, do número de mols do A mais o número de mols do B. E aí, pela relação de Clapeyron, que nós verificamos e estudamos, ou então PV igual a nRT, a gente isola a variável número de mols N e a gente fica com N igual a PV sobre RT. E como a gente tem essa informação de que NF é igual a NA mais NB, a gente vai incorporar essa informação na relação de Clapeyron, na equação de Clapeyron. Se NF é igual a NA mais NB, então NF vai ser PF VF dividido por RTF, e NA, PA, VA dividido por RTA, e NB, PB, VB, RTB. E aí, jogando essa informação do número de mols sendo a soma de NA mais NB, na equação de Clapeyron, nós vamos ter que NF vai ser PF, VF dividido por RTF, isso vai ser igual à soma de PA, VA dividido por RTA, mais PB, VB dividido por RTB. Veja que essa parcela representa NF. E essa segunda parcela de soma é NA mais NB. Perceba também que o R, por ser uma constante universal dos gases, pode ser cancelada em ambos os termos. Então, nós vamos ter como produto final PF-VF dividido por TF igual a PA-VA dividido por TA mais PB-VB dividido por TB. Vamos verificar alguns exercícios que tratam de mistura de gases para a gente relacionar a equação que nós aprendemos agora. Vamos ver que não são exercícios tão mirabolosos, tão difíceis de se fazer, mas quando a gente não sabe dessa informação aqui e dessa dica valiosa, a gente acaba se embolando. Temos um recipiente com N2 puro e outro com O2 puro. Volumes e pressões iniciais estão assinalados no esquema seguinte. Então, veja que a própria figura já está te informando N2 à esquerda, O2 à esquerda e as suas características. N2 está com uma pressão de 1 atm inicialmente, e volume 3 litros. E o O2 está com uma pressão inicialmente de 5 atm e um volume de 2 litros. E olha que a torneira está fechada, a interconexão existente entre eles está fechada. Abrindo a torneira, que separa os gases e mantida a temperatura, informação esta que também está na figura, veja, a mesma temperatura. Então, a mesma temperatura no processo inicial e depois no processo final também se mantém a mesma temperatura. Inicialmente eles têm a mesma temperatura e finalmente eles também têm a mesma temperatura. E ele quer saber a pressão interna, em qual valor que a pressão interna vai se estabilizar. E aí temos as alternativas: 6 atm, 3 atm, 2,60 atm, 2,50 atm ou será que é 2,17 atm? Bom, para isso, quero que você se lembre dessa informação aqui de NF igual a NA mais NB. Essa relação toda aqui é de NF igual a NA mais NB. Não se esqueça disso. Com isso, nós vamos verificar que pelo enunciado TF
TA e TB são iguais, porque é mantida a mesma temperatura no final e no início. Então, esses T's de temperatura são iguais, tanto no final quanto no início. E a gente vai acabar tendo a seguinte relação. PF-VF é igual a PA-VA mais PB-VB, onde A aqui eu vou chamar do N2 e B eu vao fazer referência ao O2. Tranquilo? Então, como ele quer saber a pressão final, vamos ter que pressão final vai ser PA-VA mais PB-VB, tudo isso dividido pelo volume final. A pressão de A, ele falou no enunciado que vale de 1, que é no caso do nitrogênio. Então, 1 vezes o volume 3 litros, mais a pressão do O2 é de 5 atm, vezes 2 litros, tudo isso dividido pelo volume final, que vai corresponder à soma de 2 com 3, já que os gases vão se misturar. Então, 3 mais 2 costuma dar 5. E aí vamos ver que 3 vezes 1, 3, mais 10 aqui, 13. 13 dividido por 5. Que vai ser a mesma coisa aqui, olha a dica, 26 por 10. Aí essa conta é mais fácil de fazer, né? 2,6, o quê? ATM. Gabarito, letra C. Próxima questão, ela diz, 2 recipientes, A e B, estão interligados por uma torneira de tamanho desprezível. Veja que algumas questões até falam sobre o tamanho dessa torneira para a gente desconsiderar o volume dela. E ela está inicialmente fechada. As variáveis de cada gás são dadas na figura abaixo. Então, inicialmente, situação inicial, torneira fechada, o gás, que eu vou dizer aqui A, em vermelho, ele está com uma pressão de 1 atm, volume 1 litro e a temperatura 25 graus Celsius. E o gás B, aqui em azul, ele está com uma pressão inicial de 5 atm, volume de 1 litro e a temperatura também de 25 graus Celsius, perceba isso. Passada a transformação e a abertura da torneira, os dois gases se misturam e aí ele quer saber qual é a pressão final, qual é o volume final, sabendo que a temperatura se mantém, de novo lá, 25 graus Celsius. Beleza? Então, dito isso, o volume final aqui ele é fácil de ser calculado, certo? O volume final, deixa eu até colocar ali em cima. O volume final vai ser de 1 litro mais 1 litro, ou seja, 2 litros. Primeira resposta já foi. Agora, a pressão final, a gente vai tomar como consideração a análise de a temperatura ser constante, tanto no final quanto no início do processo. E de novo, nós vamos ter que a PF vezes VF vai ser igual a PA, VA mais PB, VB. PF é o que ele quer saber. O volume final, a gente verificou que é 2. Isso vai ser igual a pressão 1 vezes 1, PA vale 1, VA vale 1. Mais PB vale 5, vezes o volume de VB, que vale 1 também. Dando prosseguimento, nós vamos ver então que a pressão final vai ser de 1 mais 5, que vai dar 6. 6 dividido por 2 vai dar 3 atm. Próxima questão. 2 gases ideais, A e B, encontram-se em recipientes separados. O gás A possui volume VA igual a 10 litros. E está submetido à pressão PA de 5 atm. O gás B possui volume VB igual a 5 litros e está submetido à pressão PB 3 atm. As temperaturas respectivas são TA igual a 27 graus Celsius e TB 177 graus Celsius. Os gases são misturados em um mesmo recipiente de volume V igual a 10 litros. Percebo que a diferença dessa questão aqui que a gente vai fazer agora é que ele já te informa o valor do volume final. Os gases são misturados em um mesmo recipiente de volume V igual a 10 litros. Então, essa informação aqui ela é diferenciada das outras questões anteriores. Há uma temperatura T de 127 graus Celsius. Aqui, novamente, temos uma diferença das outras questões anteriores, onde ele vai te informar um valor diferente de temperatura das temperaturas iniciais. Mas ele quer saber a pressão em atm que essa mistura exercerá nas paredes do recipiente. Em outras palavras, ele quer saber a pressão final. Vamos à nossa equação que aprendemos, que relaciona o número de mols no final igual ao número de mols, a soma do número de mols de A mais B. Com isso, vamos verificar o seguinte. PF é o que a gente quer saber. Então, PF. O volume final ele falou que vale 10 litros. Aqui, tá aqui essa informação, 10 litros. Dividido por, toma muito cuidado, que 127 não é o que vai entrar aqui. 127 mais 273. Essa é a informação correta.
Isso vai ser igual à pressão de A, que ele falou que vale 5 atm, vezes o volume, que vale 10. Veja que o volume de A é igual ao volume final. Isso não impede de a gente fazer o exercício. Dividido pela temperatura, que ele falou que vale 27, no entanto vai ser 27 mais 273. Isso vai ser adicionado à pressão de B, que vale 3 atm, vezes o seu volume de 5, dividido por, olha a temperatura dele, 177 graus Celsius, que vai ser adicionado de 273 para ser convertido em Kelvin. Fazendo todas essas continhas aqui, vamos verificar o seguinte. 10 PF, vou passar limpo, 10 PF dividido por 400 vai ser igual a 50 dividido por 300 mais 15 dividido por 450. Agora a gente pode fazer algumas simplificações. Vamos ter aqui, por exemplo, que PF vai ficar dividido por 40. Se a gente cancelar um zero aqui com um zero aqui. Isso vai ser igual a, cancela um zero com aqui, a gente vai ter a relação de 1 dividido por 6. Mas, se a gente simplificar 15 por 450, vamos ver que aqui vai ficar 1 e aqui 30, ou seja, 1 sobre 30. A gente vai tirar o MMC de novo dessa equação e fazendo tudo isso, vou pular algumas etapas aqui, mas a gente vai encontrar que o valor da pressão final vai ser de 8 atms, que a gente encontra no gabarito de letra C. Uma coisa que eu quero que você perceba nesses exercícios é que a gente não pode cair na tentação de que a pressão final vai ser a soma das pressões de cada um dos componentes de cada um dos gases. Vamos voltar aos exercícios? Olha só. No primeiro exercício que a gente fez, a gente verificou que o resultado final era 13 dividido por 5, ou melhor, 2,6 atm. Mas a pressão inicial do nitrogênio era de 1 e a pressão do oxigênio inicial era de 5. 5 mais 1, 6. Aí você verificou que o resultado não é 6, ou seja, não é a soma. Também não é a média, gente. 5 mais 1, 6 dividido por 2, que são 2 participantes, 3. Verificamos que também não é 3. Então toma cuidado para não cair nessa tentação, porque se acontecer, pode ser uma coincidência, como nessa questão segunda que nós fizemos, que o resultado deu como se fosse a média aritmética. A gente verificou a soma, 5 mais 1, 6 dividido por 2 deu 3, mas isso foi uma coincidência. Tanto que eu fiz outro exercício aqui por último e verificamos que não tinha nenhuma relação com isso de soma, média. No entanto, existe uma lei bem particularzinha, mas também bem bonitinha, que é a lei de Dalton, que vai relacionar as pressões parciais dos componentes gasosos com a pressão total. E é isso que a gente vai ver agora. A lei de Dalton das pressões parciais dos gases ideais, ela vai nos dizer que numa mistura de N gases ideais, o comportamento de cada componente é independente dos demais. Isso está de total acordo com aquela ideia de que nós vimos na primeira aula teórica de gases ideais, do modelo de um gás ideais, onde os componentes não interagem entre si por forças intermoleculares. A gente despreza a energia potencial de cada um desses gases. Então aqui mais uma justificativa. Então a física está indo de mão dada. E cada um ocupa todo o volume disponível, implicando que a pressão total, que eu estou chamando de PT, seja igual à soma das pressões parciais, que eu estou chamando de PP, de cada componente. Então, pela equação de Clapeyron, nós vamos verificar o seguinte. Todos esses gases aqui que estão dentro de um determinado volume, se é determinado volume, esse volume fica fixo, constante. R já é constante por si só. E eles estão num equilíbrio térmico, então uma temperatura também constante. E aí a gente chama atenção para o seguinte detalhe. Quanto maior P, maior o número de mols, ou então vice-versa. Então a gente verifica que pressão é diretamente proporcional ao número de N's. Isso quer dizer o seguinte, que quanto maior for o número de mols de um gás dentro desse recipiente, ou melhor, dentro dessa mistura de recipientes, maior vai ser a sua contribuição na pressão total. Vamos ao seguinte exemplo. Temos aqui 3 tipos de gases, o vermelho que tem 10 mols, o azul tem 25 mols e o verde tem 15 mols. E a pressão total foi fornecida, diz que é 100 atm. Eu quero saber a pressão parcial de cada um desses gases, o vermelho, o azul e o verde. A pressão parcial PP ela vai ser a quantidade do gás em relação ao total, a quantidade do número de mols desse gás em relação ao total, vezes a pressão PT. É como se fosse uma porcentagem que a gente está fazendo aqui. Então, a pressão parcial do gás em vermelho vai ser
a quantidade dele, 10, em relação ao total. O total é de 50. 10 mais 25 mais 15 dá 50. Então, 10 dividido por 50 vezes a pressão total de 100. Veja que isso aqui nada mais é do que uma relação percentual dos gases. 10 dividido por 50 é 0,2. 0,2 vezes 100, isso aqui vai dar, então, 20%. Já vou até colocar em porcentagem para você ver essa análise. E a gente pode agora verificar a pressão parcial do azul. A pressão parcial do azul é o número de mols dele, 25, em relação ao total, que é 50. Então, aqui vai dar meio vezes 100, 50%. E, por último, vamos verificar a pressão parcial do gás em verde. 15 dividido por 50, isso aqui vai dar 1/3. 1/3 vezes 100 vai dar 30%. Veja que 30 mais 50, 80. 80 mais 20, 100%, que é o total. Vamos a uma questão que envolve essa ideia conceitual da lei de Dalton. Uma mistura gasosa formada por 14 gramas de N2 gasoso e 8 gramas de O2 gasoso ocupa um balão com capacidade igual a 30 litros na temperatura de 27 graus Celsius. Dada as massas molares, grama por mol, de N2 como sendo 28 e O2 como 32, ou seja, N2 28 gramas por mol e O2 32 gramas por mol, e o valor da constante R igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin, determine a pressão em atm de cada gás e a pressão total. Então, ele está te pedindo 3 respostas, na verdade. Ele está te pedindo a pressão em atm de cada um desses gases, a pressão parcial de cada um desses gases e a pressão total. Vamos verificar que a pressão total vai ser a soma. Olha só. Primeira coisa, o número de mols de A, onde A vai ser, no caso, N2, e aqui eu vou chamar de B o O2. Então, o número de mols de A vai ser 14, que é a sua massa, dividido pela massa molar de 28. Isso vai dar 0,5 mols de N2. O número de mols de B vai ser a sua massa de 8 gramas e dividido pela massa molar de 32. Tudo isso aqui está no enunciado. Vai dar 0,25 mols de O2. Próximo passo é verificar a pressão parcial de cada um desses gases. Por como? Como que a gente vai analisar isso? Pela equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Ou no caso, então, P igual a NA, R, TA, dividido pelo volume VA. A gente vai fazer o mesmo raciocínio para B. PB vai ser NB, R, TB, dividido por VB. Agora é só substituir os valores. O número de mols de A, 0,5. Vezes a constante, que é 0,082, vezes a temperatura, que vai ser de 27, mais 273, cuidado para não esquecer dessa conversão, dividido por 30, que vai ser o volume. Esse resultado aqui vai dar 0,441 atm. Agora, preste atenção para a gente não perder tempo em continhas. Veja que o NB ele vai ser 0,25 vezes 0,082 vezes a temperatura, que também é de 27, mais 273, que isso aqui vai dar 300, dividido por 30, que é o mesmo volume. Não sei se você percebeu, mas R, temperatura e volume são iguais para ambos os dois gases. O que vai mudar é o número de mols. Quando isso acontece, a gente está na lei de Dalton. E em termos de continha, a gente pode verificar que esse resultado da pressão parcial de B ele vai ser, na verdade, a metade do valor da pressão parcial do A. Aqui a gente tem 0,5 e abaixo nós temos um valor que é a metade de 0,5, ou seja, 0,25, mantendo todos os outros valores constantes. Então, se antes a gente achou 0,41, aqui a gente vai achar o valor que é a metade, ou seja, 0,205 atm. Se você teve um pouquinho de dificuldade de verificar isso, perceba que esse valor aqui de 0,41 a gente pode também chamá-lo de 0,410 atm. E aí talvez assim a gente consiga visualizar melhor a sua metade. Veja que aqui, ó, 10, metade, 5, 4, metade, 2, dá para fazer essa regrinha aí. Só cuidado para não se embananar e errar a questão também. Então a gente já tem uma resposta, duas respostas. Ele quer a pressão total, que vai ser a soma de PA mais PB. Por que isso vai ser obedecido? Porque a temperatura é igual para os dois e o volume é igual para os dois também. R já é uma constante por si só. Quando P é proporcional ao número de mols, a gente tem a lei de Dalton ali implícita para a gente. Então, a soma desses dois valores vai dar 0,615 atm.
TM. Caminhando para o fim da nossa aula, agora a gente tem que falar sobre a densidade de um gás ideal. Para isso, eu vou te relembrar duas equações que já vimos hoje. PV igual a nRT e o número de mols como sendo a razão da massa pela massa molar. Vamos juntar essas duas informações em PV igual a M sobre Mzão. Veja que esse Mzinho sobre Mzão é justamente o número de mols N, vezes RT. Com isso, a gente vai passar o volume para o outro lado também dividindo, e a gente vai lembrar de uma informação muito importante que relaciona a razão da massa pelo volume, que é a nossa densidade, que eu vou chamar aqui pela letra grega ρ. ρ, densidade do gás, vai ser massa sobre o volume. Substituindo essa informação na equação de Clapeyron, nós vamos ter que a pressão ela vai ser igual à razão de densidade vezes R vezes T dividido por M, onde esse Mzão aqui é a massa molar, toma cuidado com isso. E isolando a variável densidade, porque é o que a gente quer estudar, nós vamos ter que a densidade ela vai ser igual a PM, Mzão, cuidado, massa molar, dividido por RT. Essa informação vai ser de extrema valiosidade, porque a gente pode analisar com isso a ideia de como que um gás real pode se aproximar de um gás ideal. Essa é uma pergunta que pode ser muito bem explorada no vestibular e alguns exercícios importantes, e a gente já fez, inclusive, um exercício que levava essa informação no caput da sua questão. Ela levava como uma informação no seu enunciado, mas pode ser que você se depare com alguma questão que você tenha que trabalhar com essa informação. Como que um gás real, então, pode ser modelado e se comportar como um gás ideal por aproximação? A gente vai verificar o seguinte. Na massa molar não dá para mexer. A massa molar ela é uma constante. R já é uma constante por si só também. Então a gente pode mexer aqui com duas informações. A gente pode mexer na pressão ou então na temperatura. Se a gente lembrar lá dos conceitos básicos para um modelo de um gás ideal, a gente vai lembrar que o gás ideal ele tem baixa densidade. Então a gente está procurando a informação onde nós tenhamos baixa densidade, ou seja, eu quero um menor ρ, uma menor densidade. Para isso, o que eu posso fazer? Ou diminuir a pressão desse gás, ou então colocar um aumento de temperatura ali. Então, de novo, é uma coisa ou outra, não dá para fazer os dois. Ou então eu coloco ele a baixas pressões, ou então eu aumento a temperatura. Isso é uma informação que pode ser explorada também aí por algumas questões. Então, um gás real, para se transformar, ou na verdade, melhor dizendo, para se aproximar de um gás ideal no seu comportamento, ele tem que ser submetido a baixas pressões ou então um aumento de temperatura. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Valeu, fui!